E aí, pessoal da AV, tudo bem? Vamos manter o nosso ritmo aí, não pode parar as aulas, né? Então a gente tem que manter aí para preparar vocês aí da melhor maneira possível diante da situação que a gente vive. Então a aula hoje é sobre açúcares simples e açúcares complexos, né? Então vamos entender, o que são açúcares simples? São aqueles açúcares formados por ou monossacarídeos idênticos ou monossacarídeos distintos. Como assim? Por exemplo, quando eu pego um amido, por exemplo, que é um polissacarídeo, são formados por o quê? Inúmeros monossacarídeos, inúmeras glicólises alfas, né? São a ligação de várias glicoses alfas. Então, aí a gente tem a formação de quê? De um polissacarídeo, de um açúcar simples, formado por glicoses alfas. Isso aí identifica o quê? Um homopolímero, né? Que são monossacarídeos idênticos. Ou então a gente tem exemplos de sacarídeos, que quando a gente tem, por exemplo, uma glicose e uma galactose, né, que vai formar o disacarídeo lactose. Ele é um heteropolímero porque são formados por o quê? É um açúcar simples, mas formado por monossacarídeos distintos, que é uma glicose e uma galactose. Ou então, quando a gente fala da sacarose, que é uma glicose e uma frutose, né, que é o açúcar da cana-de-açúcar, também é um heteropolímero, mas formado por monossacarídeos distintos. Os açúcares complexos são aqueles que envolvem, além dos glicídios, um outro componente, como um lipídio ou uma proteína, que são exemplos aí, né? Ou grupos aminas, por exemplo, também podem formá-los. Então, a gente tem aí três exemplos principais de açúcares complexos, né? Que é a associação de glicídios, que são carboidratos, com outros componentes. Eu vou destacar os três mais importantes que a gente tem aqui. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma membrana, né, celular, a gente tem aí os fosfolipídios. O que são os fosfolipídios? São aqui, ó, essa estrutura vermelha formada por um fosfato e um lipídio, né? Mas a gente também tem estruturas que são o quê? Glicolipídios, que é a associação de um glicídio com o lipídio, ou seja, um carboidrato com o lipídio. E a gente tem as glicoproteínas, que são associações o quê? De glicídios de carboidratos com proteínas. Então vamos dar os três exemplos aí. Eu usei a membrana, que na membrana a gente consegue encontrar facilmente esses açúcares complexos. Mas vamos entender o que são esses açúcares complexos aí, como são formadas essas associações. Então, os glicolipídios é uma associação entre um lipídio e um glicídio. Nos glicoslipídios, né, quando a gente tem aqui, olha aqui, ó, a gente pega aqui os glicolipídios, eles vão se ligar externamente aos fosfolipídios e aos colesteróis. E externamente eles também se ligam a moléculas de colesterol. Então, além disso, eles são importantes aonde? No auxílio, né, da proteção da membrana contra a baixa de pH. Então, caso o pH caia, né, que causa a situação de acidose, que é muito ruim, né, para a manutenção das propriedades, né, das funções metabólicas, essa mudança de pH ela prejudica bastante. Então, os glicolipídios vão auxiliar a célula aí nessa proteção. A gente tem glicoproteínas, né, que são associações entre proteínas e glicídios, em que os glicídios fazem o quê? 30% da massa total das proteínas. Então, os glicídios eles estão em menor, né, peso aí em relação a essa molécula. E o exemplo é o glicocálice. Então, olha aqui, ó, uma glicoproteína aqui, ó. O glicocálice é um exemplo. O que o glicocálice é importante? Ele é importante no reconhecimento celular. Então, por exemplo, quando se tem um transplante, você recebe um órgão de outra pessoa, né? Ela possui o quê? Uma proteína, um glicocálice diferenciado. E isso faz muitas vezes com que o corpo reconheça aquilo como estranho. E ele acaba rejeitando aquele órgão transplantado, por causa desse reconhecimento celular. Aí mostra a necessidade de tomar imunossupressores para que você diminui a ação do sistema imune e não faça com que essa rejeição faça com que aquele órgão seja perdido, né? Seja literalmente destruído pelo sistema imune. Então, o glicocálice faz com que eu consiga reconhecer as minhas células como as minhas mesmas. Então, o meu sistema imune, ele reconhece o glicocálice das minhas células e vê que é o meu próprio. E ele não ataca o próprio, né? E a gente tem as proteoglicanas, que é uma associação também de glicídios e proteínas, com uma diferença. Nesse caso, o glicídio vai corresponder a 95% da molécula. Então, essa é a grande diferença entre as proteoglicanas e as glicoproteínas. Né? As glicoproteínas, os glicídios correspondem a 30% da massa das proteínas. E nas proteoglicanas, os glicídios correspondem a 95% da molécula. Um exemplo de uma
de um proteoglicano é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele está presente nas cartilagens, nos tendões, nos líquidos sinovial. O que é o líquido sinovial, né? O líquido sinovial ele está ali entre as articulações e ele vai lubrificar as articulações, evitando que ocorra o choque entre as articulações e gere dor. A gente conta muito quantidade de líquido sinovial, por exemplo, no joelho, né? Que é uma articulação que sofre muito choque devido ao peso, devido à caminhada. Então, essas aí são as funções, por exemplo, de alguns açúcares complexos que estão associados a outras moléculas. A gente tem mais alguns outros que estão no livro de vocês, que vocês podem estudar, e eu já aconselho vocês a fazerem as atividades da aula 3 de carboidratos, da biologia 1, né, que a gente agora já discutiu tudo. A próxima aula, né, a aula online, eu vou entrar em lipídios e explicar um pouco sobre lipídios, tá, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou disponível, me procurem e tirem as dúvidas, tá? Grande abraço a todos e vamos vencer essa batalha aí do corona para vocês estarem bem preparados para o Enem.